existenciais, a culpa, você em algum momento carrega ou já carregou sentimento de culpa por algo ou por alguma situação? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, toda segunda-feira, Terapia da Reencarnação aqui no canal Sérgio W. Soares, youtube.com/Sérgio W. Soares. Estamos utilizando o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, tá? E você dá uma conferida na playlist que a gente tem aqui. Eu estou botando o link do primeiro vídeo aqui no card e no final do vídeo também eu vou colocar o link do primeiro vídeo dessa série sobre a culpa, tá ok? Para você poder ir acompanhando aí a sequência direitinho, tá? Já dá o like, já se inscreve no canal, já comenta aí como é que você se sente em relação a essa parte de culpa ou não e vamos ao estudo então. Vamos dar sequência àquilo que a gente já estava vendo há 2 semanas, tá legal? Vamos lá. Nós paramos aqui na parte que fala assim, né? Sobre a manipulação que é feita nas crianças em relação ao sentimento de culpa. Muitas vezes o pai e a mãe trabalham na criança um sentimento de culpa de uma forma para fazer que o filho ou a filha obedeça, faça tudo que o pai e a mãe quer. Só que isso tem um preço muito alto, gerando na criança aquele sentimento de culpa e se torna um adulto que se sente culpado sem ter culpa de nada, sem ter feito nada. Entende? Já é colocado aquele raciocínio. E aí a Joana de Ângeles fala muito bem aqui sobre isso, ó. Na semana passada, a leitura que eu fiz é de se lamentar que as crianças sejam manipuladas por genitores e professores, quando frustrados, que lhes transmitem a própria insegurança, esculpindo-lhes comportamento que a si mesmo se agradam em detrimento do que é melhor para o aprendiz. Então, continuando, precipita-se a fase do desenvolvimento adulto com expressões piegas, né? Do tipo, você já é uma mocinha, você já é um rapazinho, você não pode se comportar desse jeito, né? Incultando-lhes condutas extravagantes sem que deixe de realmente ser criança. Já é criança, mas você já bota naquela criança, você já é um rapazinho, você já é uma moça, você não pode fazer isso. E aí, na verdade, é uma criança sim, e começa já a se sentir culpado. Ah, que absurdo, eu estou me comportando assim, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E já entra num complexo já desde criança, desde cedo, porque está colocando a culpa. Eu dou muito aquele exemplo da comidinha que você está comendo, a criança está comendo, não aguenta, vai jogar 2 colheres de arroz fora. Tanta gente morrendo de fome, tanta gente passando fome no mundo e você vai jogar fora essas 2 colheres de arroz, né? Ah, então se eu comer, quer dizer que se eu comer essas 2 colheres de arroz, resolve o problema da fome no mundo? É claro que não, mas é jogado de uma maneira para a criança se sentir culpada, sabe? Então, volto a dizer, não estou aqui estimulando o desperdício. O que eu estou estimulando é do pai e da mãe ter um outro tipo de abordagem, um outro tipo de conversa. Filhinho, filhinho, olha, esse arroz aqui custa um dinheiro, né? Isso aqui é um desperdício. Faz uma coisa, coloca menos comida na próxima vez. E aí, se você ainda tiver com fome, comeu tudo, ainda está com fome, aí você acrescenta, né? Você coloca mais o quanto você quer, para não haver um desperdício. É outra história que vai fazer a criança até entender a importância de evitar os desperdícios. Mas não, é mais simples, né? Tanta gente morrendo de fome, aí a criança se sente culpada, e entre tantas outras questões aí na vida dela, ok? Vamos continuar. A vida infantil é relevante na formação da personalidade, na construção da consciência do si, de si mesmo, né? Na definição dos rumos existenciais. Então, quando tem essa formação do caráter, da conduta, olha aí que caráter, que conduta, que personalidade é essa que o pai e a mãe estão, colocando ali na cabecinha daquela criança. Percebe? Vamos lá. A conduta dos adultos grava no educando
a forma de ser ou de parecer, de conviver ou de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos e diversas culpas. Por quê? O pai e a mãe coloca o sentimento de culpa na criança. A criança se sente culpada, ela se autocondena e ela começa a ter uma punição. E aí ela tem dois caminhos: ou eu vou ficar me autopunindo, ou eu vou dar um jeito de agradar aquele adulto de qualquer forma, mesmo que seja um adulto destrambelhado. Falando bem assim no popular, né? Um pai ou uma mãe que é meio destrambelhado com um monte de ideias. Mas eu vou tentar agradar, eu vou tentar fazer. E aí ela vê que não tem nada disso, ela passa a se sentir culpada por tudo. E muitas vezes passa a ter uma baixa autoestima e uma baixa confiança em si mesma. Então isso aí é um ponto muito difícil de se trabalhar, muito importante para se trabalhar. Eu diria que a terapia é fundamental para poder, espantar todos esses fantasmas do passado. Eu falei aqui em terapia, tô colocando aqui, www.terapiadareencarnação.com.br. Entra lá, você vai ver um vídeo comigo ali, tudo explicadinho, como é que funciona. Faz uma primeira sessão online, gratuita, sem compromisso, em qualquer lugar do mundo que tiver. Para quê? Para ir trabalhando essas questões, apagar esses fantasmas. Aí na hora que você apaga esses fantasmas, o teu crescimento, o teu desenvolvimento, a tua evolução, a tua autoestima, a tua autoconfiança melhora consideravelmente, ok? Vamos continuar aqui. Colocando aqui então, né? Constrangida a ocultar a sua realidade a fim de não ser punida, sentindo-se obrigada a agradar os seus orientadores, a criança compõe um quadro de aparência como forma de conveniência, frustrando-se profundamente e perturbando o caráter moral, que perde as diretrizes de dignidade, os referenciais do que é certo e do que é errado. Então começa a ter essa frustração já desde criança e muitas vezes chega na fase adulta. Isso em vários aspectos da vida, às vezes de profissão, de gostos, de conduta e tudo mais. Engraçado, ontem eu estava conversando com alguns amigos daqui dos Estados Unidos que estavam falando sobre, por exemplo, a questão das profissões. Então, hoje já é considerado natural, vamos dizer assim, mas antigamente, se um menino, se um rapaz, ele quisesse ser enfermeiro, né, muitas vezes os pais caíam em cima. Enfermeira? E não é enfermeiro, é enfermeira. Enfermeira é profissão de mulher. O homem é médico, a mulher é enfermeira. E que às vezes o pai e a mãe começam a trabalhar. Ele não quer ser médico, ele quer ser enfermeiro. Ué, qual é o problema que tem nisso? E aí, coloca já o sentimento de culpa, né? Já começa até a discutir a própria sexualidade daquela criança, fazendo ela se sentir culpada, porque aquela criança, aquele garoto, ele quer ser enfermeiro, ele não quer ser médico. Percebe? São detalhes aí que vão minando a autoestima, a confiança. E aí, às vezes, aquela criança cresce e aí já não vai ser nem enfermeiro e nem médico, vai fazer uma outra profissão para não ter a crítica dos pais, dos parentes e das pessoas, e aí vai trabalhar numa outra área que não tem nada a ver com o que ela realmente queria. Se torna um adulto extremamente frustrado. Extremamente frustrado. Né? Por quê? Porque tinha esse sentimento da culpa que foi colocado lá naquela infância. Vamos lá. Vale lembrar aqui um detalhe, tá? Antes também, já que a gente fala de culpa, antes de colocar a culpa no teu pai e na tua mãe, tem também aí o seguinte, a atitude deles, de uma certa maneira, aflorou em você a tua tendência de se sentir culpado, que muitas vezes já vem até de vidas passadas. Aquele pai, aquela mãe foi só o elemento que disparou esse gatilho,
ok? Não necessariamente querendo dizer que é exatamente ali o ponto. Porque também pode ter um pai ou uma mãe que vão falando isso e a criança não está nem aí. Tá? Então não vamos também jogar 100% da culpa no outro não, porque isso faz você se vitimizar. Você é vítima, você é coitadinho. E esse sentimento também é terrível de se trabalhar, ok? Vamos continuar aqui. Cadê? Essa má educação é imposta para que os educandos, né, sejam bons meninos e boas meninas, o que equivale a dizer que atendam sempre aos interesses dos adultos. Né? Ser bom menino e boa menina é obedecer o interesse do adulto, ok? Não os contrariando, não desobedecendo o adulto. Bem poucas vezes pensa-se no bem-estar da criança, no que lhe agrada, naquilo que é compatível com o entendimento. Às vezes eu cobro naquela criança um grau de maturidade que ela ainda não tem. Tá? É claro que você vai dar uma boa educação, você vai fazer o seu melhor. E você, como pai ou como mãe, se você fez isso, trabalhou dessa maneira com o teu filho e com a tua filha, muito provavelmente é pela falta de conhecimento que você tem ou que você tinha e agora você está adquirindo. Muito também pode ter a ver com a educação que você recebeu do teu pai e da tua mãe, que foi dando a sequência, né? Que foi um passando para o outro, né? Foi uma herança, ok? Então tá na hora da gente assimilar isso, ó, e cortar essa sequência aí que acaba não sendo legal. Vamos continuar. Vezes outras, como forma escapista da própria consciência, os pais cumulam os filhos com brinquedos e jogos, em atitude igualmente infantil de suborno emocional. Olha a palavrinha que eu vou repetir. Suborno emocional, tá? A fim de os distrair em realidade, no entanto, para fugirem ao dever da sua companhia, dos diálogos indispensáveis, da convivência educativa, mais pelos atos do que pelas palavras. Então, o que acontece? É uma grandeza a quantidade de pais, e aí fica o sentimento de culpa nos pais, que aquele pai ele está sendo omisso, aquela mãe está sendo omissa, seja por uma questão de que tem que trabalhar muito, de que não tem uma condição financeira e aí tem que conviver pouco com o filho, e aí naquele pouco momento que tem para conviver com o filho, eu tô tão cansado que eu quero ir para a cama, que eu quero deitar. Filho, faz uma coisa, ó, vai deitar também, que no final de semana eu vou comprar aquele brinquedo, eu vou comprar aquele celular, eu vou comprar aquilo para você. Aí dá aquele presente para a criança e fica o tempo todo subornando a criança. E aí não tem um diálogo, não tem uma convivência, não tem uma conversa com aquela criança. Sabe o que acontece? Daqui a pouco, essa criança ela vai sentir a necessidade de ouvir conselhos, de conversar com alguém. Vai conversar com alguém da rua, que muitas vezes vai levá-la, às vezes, ao álcool, vai levá-la, às vezes, às drogas, vai levar ela, às vezes, para caminhos que não são nada legais. E aí o pai e a mãe falam que mal fiz eu a Deus e tal, que eu me esforço. O mal que você fez é que você não dedica um mínimo de tempo para o seu filho ou para a sua filha. Eu já recomendei em vários vídeos aqui da nossa série, cria uma noite, um dia ou uma noite na semana para ser a noite da família. Eu fazia isso demais com a minha filha, era toda terça-feira, inclusive até me lembro que era nas terças-feiras. Olha, isso trouxe resultados extraordinários. Por quê? Era um dia que eu não dava palestra, eu não assistia futebol, eu não assistia séries de Netflix, eu não fazia nada. Era uma noite que era eu e a minha filha. E no meu caso, a minha família, com a minha ex-esposa e tudo mais. Tá? Então, com o filho dela também e tudo mais. Mas era uma noite dedicada à família. Que aí a gente se relacionava, brincava, jogava, ia correr no parque, ia brincar de pique-esconde. Eu ficava com meio metro de língua, meu peso estava muito acima naquela época, né? Mas a gente brincava e curtia. Os filhos se sentiam acolhidos. Percebe? Então, muito cuidado com relação a isso. Os filhos adquiriam confiança, entendia assim que tinha pelo menos um momento que era dedicado para eles.
e não você ficar fugindo. Então fazia, pelo menos no caso da minha filha, que viesse buscar opiniões, conselhos, conversas comigo, porque ela sabia que encontraria no seu pai um momento de dedicação exclusivo para ela. Então pense nisso com muito carinho também, tá certo? Já estamos com mais de 15 minutos de vídeo. Vamos dar sequência na semana que vem com essa série. Quem quiser mandar um WhatsApp para mim, eu estou botando aqui, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, 21 99247 5631. E se você pensa em se tornar um terapeuta da reencarnação, trabalhar isso tudo aqui com pessoas, com pacientes que você venha atender, ou simplesmente fazer o curso para a tua melhora, para o teu autoconhecimento, manda esse zap para mim, que eu já mandei, né? Já passei para você, 21 99247 5631. É um curso de 1 ano, online, com aulas gravadas e tem um dia da semana com aula ao vivo comigo, tá? Vale muito a pena o curso de formação em terapia da reencarnação. Por hoje é isso, conforme prometido, eu estou botando aqui os links, ó, do vídeo número 1 dessa série e eu estou colocando também aqui a playlist com todos os vídeos de terapia da reencarnação. Vale muito a pena conferir, tá? Fique com Deus, por hoje é isso e amanhã tem mais vídeo para você. Tchau, tchau!